Donald Trump prepara uma bomba nuclear que vai acertar o STF em cheio e onde mais dói, no bolso e nas famílias. Para aí o que você tá fazendo, porque nesse nosso encontro com justiça eu vou mostrar pra você 3 coisas surreais que mostram que os ministros se ferraram de vez. Primeiro, como que o presidente americano Donald Trump ele se prepara para soltar uma bomba nuclear em cima do calcanhar de Aquiles dos ministros, que são as famílias, os negócios e os escritórios de advocacia dos familiares. Segundo, eu vou mostrar para você como que o ministro do STF já até pediu para o filho que nem volte mais para os Estados Unidos, um filho que trabalhava lá e que não vai voltar depois das sanções. Em terceiro lugar, eu vou mostrar para você como que o bloqueio total das contas do Alexandre de Moraes vai ser pauta da reunião da Casa Branca nesta quarta-feira. Bora então pro primeiro ponto, com esse vídeo aqui da CNN com uma bomba nuclear em cima do calcanhar de Aquiles dos ministros, que mostra que não tem pra onde correr, gente. Eles se ferraram. O governo dos Estados Unidos estão com um mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo. Eu estou falando de filhos, esposas, cônjuges, parentes próximos. E não é só isso. Os institutos de ensino e pesquisa ligados aos próprios ministros do STF também estão na mira. Do que a gente está falando? Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, que é o mais antigo do STF em atividade, ele é fundador do IDP, que é um instituto de ensino, a gente chama de faculdade, tem sede aqui em Brasília, tem curso de Direito, tem curso tanto de pós-graduação como de graduação. E por quê? Por que está mapeando? Porque o governo dos Estados Unidos está mapeando tanto escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo e institutos também privados de ministros do Supremo. Qual que é a ideia? O objetivo é mapear possíveis ligações financeiras dos ministros, para o caso de a gestão Trump decidir aplicar a lei Magnitsky em mais algum ministro, para além de Alexandre de Moraes. Gente, isso aí não vai sobrar pedra sobre pedra, não. Vão rodar familiares, escritórios de advocacia de familiares, que ganham aí milhões defendendo empresas como JBS, né, Toffoli? Ou como Banco Master, né, Moraes? E vão rodar também os institutos, as faculdades como o IDP, que é do ministro Gilmar Mendes e do seu filho. Alguém pode me dizer aí nos comentários quem é que vai querer estudar em uma faculdade de direito punida pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos? Pode me dizer que aluno, no começo da sua vida, da carreira jurídica, vai querer se associar a isso? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Gente, uma sanção da Magnitsky no IDP do ministro Gilmar Mendes seria duríssima, porque não só impediria suas atividades diárias, já que a faculdade não teria fluxo de caixa nem como movimentar em suas contas bancárias. Isso iria simplesmente causar uma verdadeira debandada de alunos, professores, quebrando totalmente o empreendimento. Será que o ministro Gilmar Mendes está dormindo bem? Olha, que eu fiquei sabendo por aí que eles estão tranquilos, nem um pouquinho preocupados, tudo vai continuar como sempre. Vejam, as instituições estão funcionando, sempre teremos Paris. Só que não, viu, ministro? Gente, olha só como que a ficha está caindo pesadamente para os ministros. Um dos filhos do ministro Barroso, o Bernardo, teve que desistir de voltar para os Estados Unidos, onde ele morava e trabalhava no banco BTG Pactual. Leiam aqui comigo esta matéria do portal UOL. Olha aí. Aqui, ó. Filho de Barroso desiste de voltar aos Estados Unidos após sanção de Trump. O que diz a matéria? O filho de Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, o Bernardo, ele decidiu não voltar para os Estados Unidos depois do governo Donald Trump suspender os vistos de ministros do Supremo e dos seus familiares. O filho do Barroso atua como diretor do BTG Pactual em Miami. Ele viajou de férias para a Europa antes do governo Trump anunciar sanções aos ministros do Supremo em 18 de julho deste ano. Segundo pessoas próximas ao ministro, foi o próprio Barroso quem teria orientado o filho a não tentar retornar. Ele estaria com receio de as sanções afetarem seus familiares. Ainda não está claro se o cancelamento do visto teria afetado diretamente o Bernardo, mas, segundo o UOL apurou, a decisão foi tomada por precaução. Executivo deve viajar para o Brasil. No seu LinkedIn, consultado na tarde de hoje, o Bernardo ainda se identifica como diretor associado do banco, atuando presencialmente em Miami. Antes de ocupar o posto, ele trabalhava no escritório do banco em Nova York e fez carreira nos Estados Unidos. A situação deixou o ministro abalado. O UOL ouviu de interlocutores sob a condição de anonimato que o ministro ficou abalado com a situação e a possibilidade de afetar a sua família. Gente, que situação difícil. Eu não consigo imaginar como deve ser difícil para um pai ver o seu filho ter os seus sonhos,
a sua vida, a sua carreira cortada abruptamente dessa forma por culpa de uma outra pessoa, da má conduta de uma outra pessoa, de um colega de trabalho que está fazendo o tribunal inteiro sofrer, que é um péssimo exemplo de ministro. Deve ser desolador, deve ser destruidor, deve afetar negativamente até a vida familiar. Eu não desejo isso para ninguém. Assim como eu não desejo, nunca desejei que famílias fossem destruídas por punições injustas e desproporcionais que vêm sendo aplicadas pelo STF. Agora, bora para o terceiro ponto que eu vou mostrar para vocês agora como que o bloqueio total das contas do Moraes vai ser a pauta de uma reunião na Casa Branca com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Informação que saiu aí na coluna da Bela Megali no jornal O Globo. Olha aí comigo. O deputado federal vai discutir com integrantes da gestão do Trump a eficácia que a lei Magnitsky imposta contra o magistrado teve até o momento. Além disso, vai debater as interpretações que os bancos brasileiros vêm fazendo sobre o alcance da punição. Nas reuniões em Washington, Eduardo Bolsonaro vai levar reportagens que mostram que parte das instituições financeiras avaliam que as operações em real estão liberadas e que o ministro Alexandre de Moraes pode seguir com suas contas ativas no Brasil. Será a partir dessa nova rodada de conversas que o deputado terá conhecimento de como os americanos vão reagir diante dessa interpretação feita pelas instituições financeiras do Brasil sobre a aplicação da lei Magnitsky. Olha, se a gente sabe alguma coisa de Donald Trump, é que ele não vai reagir nada bem a isso aí. Vem bomba nuclear por aí nessa semana e ela promete ser devastadora. Afinal de contas, os bancos não deviam estar mantendo aí as contas de Alexandre de Moraes. E se você acha, como eu acho, que essa é uma guerra a ser vencida com trabalho e também com oração, eu preciso te dizer que nós vivemos uma guerra que é travada no campo das ideias, da cultura, da fé. E chegou a hora de despertar. Então, se você é cristão, se você defende a verdade e valores inegociáveis, não deixe de participar no dia 19 de agosto, terça-feira que vem, às 20 horas, da aula magna Guerra Cultural, a batalha pela sua mente. Vai ser uma aula comigo e com a Cris Correia, especialista nesse assunto. A gente quer te ensinar a entender a realidade política e social do Brasil a partir dos olhos cristãos, de uma lente cristã, da visão cristã e da visão bíblica. Nós esperamos você lá.